opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o escritor Carlos Araújo, autor deste livro que você vê na mesa aqui, Um Brinde ao Nada. Este é mais um programa Pense Comigo, dentro do Estúdio 48 Podcast. E hoje nós estamos aqui para falar da aventura de viver, a intensidade com que a gente vive em busca de sonhos, trabalho, realização de projetos e acompanhamento da vida. E a gente vai vivendo. Para conversar com a gente sobre este assunto, que é a vida, a existência e tudo que ela nos oferece, nós estamos aqui com o jornalista José Jesus Vicente, também chamado Jesus Vicente. Como vai você, Jesus? Tudo bem? Vou bem, estou aqui. Seja bem-vindo, Jesus. Obrigado. Como diz meu pai, com a orelhas na cabeça, né? Para bater um papo aí de tudo isso que você falou, fiquei até um pouco assustado, né? Falei, tudo isso. Solene, mas não? É solene. Eu falei, nossa, mas eu acho que estamos prontos para falar sobre algumas coisas. E aí, Lucas? A gente tem que falar assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem-vindo, Jesus. Amém. Amém. Sabe que aqui no estúdio a gente também tem um Jesus para chamar de nosso, né? Tem dois Jesus aqui agora. Tá. Que responsabilidade, hein, no nome? Viu? Que responsabilidade. Não sei se tanta, né? Eu sei. Talvez no nome, né? Talvez no nome um pouco dessa responsabilidade. Eu achei interessante seu óculos escuro para combinar com a capa do seu livro. Também. Ficou parecendo o Mano Brown. Para proteger do frio. Podcast lá? Proteger do frio e combinar com a capa do livro, que é escura. Tem duas luas. Aliás, ficou elegante. Duas luas não, uma lua e o reflexo dela num tabuleiro de xadrez, que parece uma piscina, assim. Tá aprovado. Pela minha parte, tá aprovado. Você pode vir todo o programa agora de óculos escuros, hein? É para variar. Para variar e para contrariar também. E está melhor? Tá. A gripe? Sobre a gripe? Hoje, agora eu tô ótimo. Mas sabe que esse inverno, fazia tempo que o inverno não fazia tanto frio, né? Porque Olha, geralmente Sorocaba aqui... Esse tá vindo bem. Chegava o inverno assim, era 30 graus, 35 graus, quando é o inverno. Era calor do caramba. Agora esse inverno tá sendo frio mesmo. Quem me conhece sabe que eu adoro o inverno. Adoro mesmo, sabe? Que nem o dia de ontem é o ideal. O inverno com uma chuva intermitente o dia inteiro. É uma beleza. Então eu não vou perder de fazer o merchan. Você precisa conhecer a linda Tapiraí, a nossa cidade fria da região, né? Que a bom. Cidade da Linda qual eu sou Tapiraí. embaixador, da qual eu me intitulo embaixador. Antes de começarmos aqui, eu queria agradecer a todos aqui pela presença e convidá-los a seguir nossas redes sociais. O Instagram é Pense Comigo Podcast, Estúdio 48. No Instagram a gente tem uns cortes. Deixa o like aí no vídeo do YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, curta, comente, compartilha. Seu engajamento é muito importante aqui para o crescimento do Estúdio 48 e o crescimento aqui do Pense Comigo. E mandem mensagem no chat, a gente está ao vivo no nosso Instagram, no Instagram do Estúdio 48 e no YouTube, então manda mensagem no chat, curta e comenta, ajuda a gente aí, é muito importante, pessoal, muito importante, porque aqui a gente não impulsiona nada com aporte financeiro, aqui é tudo na raça, é tudo raiz. Eu vou ler aqui, como todo programa a gente começa aqui, eu vou ler o perfil do convidado. Jesus Vicente é jornalista, com passagens por Diário de Sorocaba, Cruzeiro do Sul, Diário Popular, Diário de São Paulo, Rede Bom Dia, S-Metal, Esporte Clube São Bento e atualmente no portal Porquê. Nascido na zona rural de Bela Vista do Paraíso, Paraná, começou a trabalhar ainda criança nas lavouras de café. Em mais de meio século de trabalho, exerceu uma dezenas de funções, como receio, oleiro, servente de pedreiro, garçom, chapeiro, recepcionista e vendedor. Professor, até se tornar repórter em 1994. Como aventureiro, já fez dezenas de aventuras de bicicleta, moto e a pé com caronas. Esse aqui é como receio? O que é essa? Roceiro, acho que deve ser. Tá, que estava escrito errado, roceiro, tá. E oleiro? Quem trabalha em olaria, mão de obra infantil no meu caso. Para começar, eu queria dizer aqui que esta reunião aqui para essa conversa é, antes de tudo, acima de tudo, uma celebração de amizade. O Jesus Vicente é um grande amigo nosso. Nós nos conhecemos
numa redação de jornal, na redação do Cruzeiro do Sul, e existem amizades que que são estabelecidas, começam e são amizades para a vida, passam a ser amigos, irmãos, que continuam independentemente do trabalho que proporcionou o nascimento dessa amizade. O Jesus Vicente, assim como outros nomes que estiveram aqui, na medida em que ele estava falando, estava lembrando de outros amigos assim também, que começaram em redação de jornais. Lembro Cláudio Augusto. Então aqui no programa, do Pensa Comigo, quase toda a antiga redação do Cruzeiro do Sul já veio aqui. José Carlos Finês. Val Rocha. Davi de Amates. Adriane Mendes. Chegou a minha vez, velho. Agora chegou a vez. Epitácio Pessoa. Só figuras, todos meus amigos. Em reportagens de São Paulo também. Ele tem histórias. O Pessoa veio aqui umas 3, 4 vezes já. O Epitácio? O Epitácio é da casa. O Epitácio já é da casa, que já é. O Epitácio já conhece aqui, já é. E são. Então, são essas amizades que você leva para a vida. Jamal veio aqui. Fábio Jamal Macou. Macou. É origem árabe, né? Ele é sírio. Então, são amizades que nasceram em locais de trabalho e que foram transpostas para o bar, para conversa sobre tudo, inclusive sobre literatura. E foram transpostas para histórias vividas e testemunhadas um dos outros, um torcendo pelo outro, cada um com seus projetos literários, projetos jornalísticos. E aí somos todos amigos e irmãos. E o Jesus Vicente integra essa galera querida, criativa. Criativa. Vocês se conheceram no Cruzeiro, mas vocês fizeram faculdade também junto ou não? Também. Também não? Não, também. Eu sou da primeira turma, ele é da segunda. Que legal. A turma foi em 95, né? 96. Viu? E nós somos amigos. Começamos em 95. E nós somos amigos, inclusive, apesar de, inclusive até por força de, que são as divergências, né? Eu lembro, por exemplo, eu lembro, por exemplo, não me lembro dessas eu lembro, por exemplo, que eu era a favor do Enem. Você era contra o Enem, mas não era o Enem, era o exame anterior ao Enem. Lembra disso? Que era o precursor do Enem, né? Tinha um anterior ao Enem, que era um outro exame, era equivalente. Eu não me lembro. Eu era a favor, ele era pesquisar contra. Aqui. Ele era a favor, eu era contra. Mas não era o Enem exatamente, não, era um outro. Era um exame, mas era um exame de avaliação também. E as divergências enriquecem também as relações de amizade, sabia? Viu? É o seguinte, então, como a gente estava dizendo, e é o título que nós colocamos no link, Aventura de Viver. O jornalismo é uma aventura, não é? E para mim sempre foi, porque eu até tive uma sorte de que eu nunca tive muita pauta, né? Então eu já saía para a aventura, porque eu sempre saía, a maioria das vezes que eu saía da redação, eu saía sem pauta. Então porque quando você sai pautado já é uma aventura, mas quando você sai sem a pauta, então ela é mais aventura. E eu tive uma sorte de, quase todas as editorias que eu passei, eu não tinha muita pauta. Então me tornava mais uma aventura ainda do que já é a reportagem, o viver do repórter, né? E tem uma curiosidade também, você sempre foi focado em esporte. E você estava falando que no jornal, nas redações, você nunca trabalhou em esporte. Nunca trabalhei. Quando eu tinha lá 18 anos, 17 anos, eu estava na quinta, porque eu fiz escola bastante atrasado, né? Aí eu falava assim, você é jornalista. E pensando no esporte. Aí fui fazer bem depois, né? Fui fazer o jornalismo e nunca trabalhei. Acabei indo para o esporte por minha conta quando eu cheguei no São Bento, que eu vi que não tinha ninguém fazendo fotografia. Eu falei, não é possível, o time não tem um fotógrafo. Eu peguei uma maquininha de doce, entrei pela porta dos fundos e fiquei lá fazendo esporte um bom tempo. Quando você entrou no jornalismo, você já tinha esse pensamento de seguir na área de esportes? Não, então, lá no começo eu tinha esse pensamento, mas acabei ficando quase 30 anos e nunca
Passei em todas as editoria, polícia, economia. Mas chegou a pedir para colocar vocês na área de esporte ou não? A turma não colocou mesmo? A vida vai rodando para lá, te coloca aqui, vê se você gosta dessa, aí vai fazer política, gosta de política, vai fazer educação, gostava de fazer educação, e aí... E por falar em esporte, uma coisa, o que você achou dos 3-0 ontem? Cara, eu fiz uma obrigação, né? Deu uma certa confiança, porque vinha com uma pequena desconfiança, né? Deu uma certa confiança, mas e as coisas aí estão em aberto. Agora, eu acho que todos esses campeonatos, né, começam na segunda fase, a partir da segunda 16 fase, avos, a partir né? do mata-mata agora que as coisas vão se desenhar, né? Parece-me que deve vir aí Suécia, Japão ou Holanda, qualquer um que vier. Eles vão jogar hoje, vai decidir. Uma parada, né? O Brasil tem o favoritismo pelo nome, são 5 Copas, tem história, nunca ficou de fora. Em qualquer circunstância, pelo menos um leve favoritismo o Brasil leva, nem que for pelo nome, né? Sim. E você acha que o Neymar pode ajudar? Não atrapalhando já ajuda. Eu acho que pode, ele tem talento, né? Vai depender do físico dele, agora 100%, ninguém dê mais uma porradinha nele e ele focar, ele tem futebol, ele sabe jogar, né, cara? Sabe jogar, Sim. não tem como falar que o cara não sabe jogar aqui, no momento ou outro pode dar uma desequilibrada. Não sei, aí tem que perguntar a Celotti se ele vai jogar ou se não vai, mas eu acho que na segunda fase ele vai ter que dar a contribuição dele, né? Senão não tem por que ter convidado. Mas se fosse para escolher na próxima fase, o Brasil pode enfrentar Holanda, Japão ou Suécia, quem você escolheria para enfrentar? Eu acho que é melhor enfrentar a Suécia. Não, sim. Porque a Holanda e o Japão, os caras estão jogando muito. Não. Relativamente, né, seria menos tenso, vamos dizer assim, enfrentar a Suécia. E também não queria que peça o Japão, porque tem as crianças lá em casa que a Valentina gosta do Japão, e já cruzar Brasil e Japão. Agora vai ficar o pessoal triste em casa, então se fosse a Suécia seria, claro, Então, a melhor opção. Então a gente discorda aqui. Eu adoraria que o Brasil pegasse a Holanda. A Holanda? A Holanda. Porque é jogo de Copa do Mundo. Então é o jogo máximo o tempo todo. Já vai. Não, já é ou não é? Já é ou não é, exatamente. Tem, Você tem condições um batismo de fogo. Não tem como disfarçar. Disfarçar aquilo ou torcer para. Eu acho que tem que pegar quem venha. Aquilo lá, como jogo, como assim espetáculo, seria melhor a Holanda, como um jogo espetáculo, assim, mas pensando em passar de fase já seria... É que também é meio que os times vão se afinando ao longo. O time que é campeão, ele geralmente vai se afinando e se vir as coisas mais tranquilas no começo, fica mais para isso. É melhor, né? Eu entendo, e tudo é jogo calculado. E tudo é um jogo além da partida, para não repetir jogo, né? Tudo é um jogo além da partida. Ou seja, adversário que eu vou pegar, o melhor seria esse, nesse momento do campeonato, do torneio, né? Ou o melhor seria aquele, em outro momento, no momento decisivo, poderia ser, né? Tem todo esse cálculo de risco. Claro que isso existe em todo torneio e é bom, né? É bom que exista, porque é assim que se percorrem caminhos até o campeonato também. E todo o campeonato é assim, mas acho que as Copas são muito mais. É um detalhe, cara. Às vezes a bola salva essas partidas de 4-0, essas partidas né, que desandam e tal. Mas você percebe que na maioria é diferença de um gol, aquela coisa toda. E às vezes é uma bolinha que bate no calcanhar do cara e entra, ou bate no calcanhar e não entra. Às vezes às vezes o juiz pode prejudicar, como no segundo gol do Vinícius Júnior. Aquilo lá eu achei ridículo. Eu não vi. Eu, que não entendo nada de futebol, eu não vi nenhuma falta. Não, dá pra ver certinho na imagem, o Vinícius Júnior toma a frente e o zagueiro escocês que chuta a perna dele. Então eu achei aquilo lá, nossa, absurdo, mano. Dá o VAR. Só que é o seguinte, o VAR chama, né? Só que o juiz não é obrigado a acatar o que o VAR decidir. O juiz pode ter a personalidade dele e manter a decisão de campo. Coisa que o juiz não faz. Parece que a maioria dos juízes, assim, eles têm a decisão deles em campo, né? Daí chama o VAR, ele sempre acata o que o VAR falou. Porque eu acho que ele pensa assim, se eu for no VAR e manter a minha decisão,
Parece que vai dar ruim. E nós vamos divergir de novo. Foi falta. Você acha que Foi? foi falta? Não vi. Eu não vi. Quando o escocês chuta, o Vinícius Júnior, o Vini Júnior, vai travar a bola aqui, ele não acerta a bola e o camarada chega e chuta o pé do Vini Júnior porque ele travou na frente aqui. Na minha leitura, Porque ele impediu o cara de passar. ele impediu o cara de chutar, porque De a bola chutar. estava correndo aqui e ele foi chutar. O Vini Júnior colocou o pé bem entre os dois aqui. Se ele acertar na bola primeiro, não é, mas como ele não acertou na bola e o cara que... Então ele travou o cara no então ele só embaixo. chutou o Vini porque ele ia chutar a bola e o Vini travou ele de chutar a bola. Que detalhe, hein? Não. Isso Eu- é uma... aliás, a visão, assim, o olho clínico dele Não, pro não, eu esporte. sou ruim pra futebol, eu sou... Já- Sou bom jogando, ó, É? olha o braço quebrado aqui. Ó. Pensou em ser juiz já, Vicente? Não, tá Meu louco. Jesus. Nossa, eu tenho os amigos aí que apita a várzea aí, pelo amor de Deus, que é isso. Tem que trazer um juiz aqui, Gente qualquer hora boa, bater né? um papo. Pra você ver, por que não? Traz, vale a pena, os camaradas têm que ter uma psicologia, tem que ter um jogo de cintura, tem que ter um olho, porque é muito rápido. Você fala, o cara errou. Os caras erram até com o VAR hoje. Esse dia teve um escanteio que foi, não deu, acho que contra o time do Vovozinha, não me lembro que time foi, o Cabo Verde, não me lembro. Não lembro contra quem. Acho que eu sei qual foi o jogo que tocou. O cara tocou, deitou e você vê. Que tocou, assim, deu pra ver que tocou na mão mesmo. E o Tocou juiz- na mão, na Copa do Mundo, e não se marcou o escanteio. Agora você imagine na várzea, pressão, para agora, né, proibir o rojão, quase não vê rojão, né, na beira, e nego balançando a grade, você não vai sair vivo Nossa, daqui, E a Você pressão não vai tá sair tudo aí, vivo. né? A várzea, Não, o e- clima metros é de de guerra, né? E no futebol você erra pros dois, não tem como. Você apita, não tô falando como juiz, tô falando como eu tô acompanhando a VAR há 4, 5 anos, né, então eu sinto o drama que eles vivem, né. Apita, tá errado, apita pro outro, tá errado, apita pro outro, tá errado. Daqui a pouco estão os dois times peitando o cara, eu falei, o cara tem que ter uma É duro. psicologia assim. Eu tinha um amigo que era, faz tempo acabamos isso, entrando no que era campo do juiz, que era juiz em várzea também. Vendo esse caso. Tinha uma hora que ele chegava assim, eu briguei bem ontem, viu? Era porque aí a briga mesmo, na Nesse várzea. caso é bom o juiz. Era assim, na região de Osasco isso. Isso aqui não é aquele o Daronco, né? Que é um grandão fortão bombado, assim, ajuda, né? Intimidar os caras. Na várzea não é fácil, não. Voltando à questão do Voltando. jornalismo, Onde a exatamente. gente foi parar? Lá no juiz. Exatamente. Não, porque a gente começou a falar de esporte, aí eu lembrei do... Vamos voltar pro do caminho jornalismo. do juiz. Agora vamos voltar Exatamente. Então, trabalhar em São Paulo, eu trabalhei também lá, abre grandes desafios, mas grandes oportunidades também, né? Inclusive a oportunidade de conhecer São Paulo, que é uma cidade, vamos dizer, uma cidade-país, né? São Paulo, se você para pensar, só a cidade de São Paulo, ela tem 4 vezes mais a população do Uruguai. É Ela tem 2 vezes a população do Paraguai. Só a cidade de São Paulo. Viu, tem lugar que eu vou lá em São Paulo, tipo assim, um bairro da Barra Funda. Parece que eu tô no bairro, parece que só esse bairro é maior que Sorocaba. Eu tenho a impressão, assim, porque é tudo muito grande, os prédios, é tudo muito gigante, velho. Então, e a gente muito conhece louco. São Paulo em detalhes a partir do trabalho à noite, né? E do trabalho durante o dia também. Eu pergunto que você trabalhou grande parte à noite em São Paulo. Como é que foi isso, hein? Então, todo mundo tem o sonho de trabalhar em São Paulo, né? Eu acho que querer trabalhar em São Paulo é legal. Eu não tinha muito aquele sonho, mas no fundo eu falava, pô, São Paulo, né, cara? E aí chegou a oportunidade, eu fui pro Marled, querido Marled, inclusive, que me indicou lá pro Diário de São Paulo. E aí eu fui para lá, a sorte, a beleza de ter ido para lá, e a sorte ou a tristeza de ter ido trabalhar à noite, né? A sorte porque você vai conhecer um mundo que poucas pessoas vão conhecer, né? Poucas pessoas vão conhecer, trabalhar São Paulo à noite, pelo prisma do repórter, porque não é você trabalhar preso numa padaria, trabalhar preso, não, é trabalhar rodando a cidade para ver o que acontece na cidade. Janeiro não é o que acontece de bom, infelizmente, para ver o que acontece de ruim, né? Então foi uma descoberta, né? Um desafio muito grande, como diria, uma certa tristeza também para ver
por sentir como a cidade acontece, né? E muitas vezes eram ocorrências policiais mesmo. Não. Eu São Paulo, eu vivi ali naquele período, eu vivi no período da chacina. Eu fui para São Paulo quando os comandos, né, estavam se instituindo, né? E a chacina era uma dessas questões. E eu cheguei em São Paulo no primeiro dia eu saí da redação 11h30 da noite, passou o camarada do Diário do Popular, no Notícias Populares, e batendo na porta assim, vamos, porque eles se encontraram, à noite roda todo mundo junto, o pessoal faz plantão, onde vai 3, 4, 5, às vezes, dependendo do tamanho da ocorrência, 6, 8 órgãos de imprensa. Aí fomos lá já, nesse primeiro dia, já uma chacina com, não me lembro se 4 ou 5, e nessa mesma noite, esse primeiro dia, foi um batismo que eu tenho na mente até hoje, primeiro dia, um japonês acabou matando a mulher e a filha, jogando do prédio, matando em casa, e depois ele se jogou do prédio de madrugada, e na madrugada a prisão de um assaltante de banco, coisa assim, o dia amanheceu, eu falei, meu Deus do céu, onde que eu vim parar? E aquilo ali não se repetiu com essa intensidade, mas sempre, toda noite, era difícil uma noite, vamos chamar, calma. Sempre tinha crimes muito violentos, muito drama, muito... E isso te desestabiliza emocionalmente. Aquela ideia de que o repórter tem que se manter distante e, assim, neutro em relação ao que ele está vendo, o que ele está apurando, isso aí acaba sendo, assim, só uma ideia abstrata, né? Porque, na verdade, isso não é. Você a gente sente impactado com isso. Inevitável não se envolver emocionalmente. A gente escreve com a maior serenidade, vamos dizer assim, com uma calma tranquila, mas aí eu tive mais um problema, porque eu falei assim, eu vou morar em São Paulo, eu não vou morar no chão, eu vou para uma cidade, uma mega metrópole, eu não vou morar em casa, não vou morar em chão, e eu fui morar numa kitnet, no 13º andar, só que eu escolhi o lugar errado, eu escolhi pertinho do trabalho, 150, 200 metros do trabalho, era só cruzar a passarela, ali na 9 de julho, e ali não se dormia, então eu trabalhava à noite, ficava todas aquelas situações na retina, né? Ficava na sua retina, ficava no seu... Aí você ia dormir, muito barulho, que era a 9 de julho, não dormia, aí dava insônia. Tanto que uma das coisas que eu fiquei triste quando saí de São Paulo, mas fiquei alegre também, que a minha insônia acabou. E em São Paulo eu estava com uma insônia assim, bastante acelerada, vamos dizer assim, bastante presente. Uma das coisas que a gente que está bastante há décadas no jornalismo, a gente tem a oportunidade, não sei o quanto isso vale também, mas a oportunidade de comparar as coisas como elas eram trabalhadas e hoje são. Antes, você precisava ir atrás da notícia para apurá-las e também para apurar e ter o texto para escrever, a foto. E hoje não, elas aparecem instantaneamente na palma da sua mão e com o seguinte desafio. Primeiro, saber se isso é verdade, né? Diante do mundo de fake news que também correm hoje nas redes como enxurrada. E vem tudo pronto. Como e muitas vezes é só transcrever, é só comparar com outros que chegam também. E agora tem IA também. Né? E a IA é tudo muito rápido. Entendeu? Às vezes hoje você não precisa ir no local para saber o que aconteceu. Então, como é que você vê essas mudanças? Então, tem um lado espetacular e tem um lado triste. Porque antes você empacotava a notícia. Você tinha lá que teria que coletar a informação, você teria que empacotar, que era escrever, era formatar alguma coisa, né? A gente escrever, nós que éramos do jornal impresso, né? Nossa linha do jornal impresso, né? E aí você tinha que escrever, que é empacotar, tarará, botar no jornal.
e no outro dia rodar na gráfica, e no outro dia o camarada entregar esse pacote. Havia um processo. Havia um processo. Né? Com etapas. E a informação era do repórter. Né? Eu tenho a informação, sou eu que vou dar essa informação. Hoje a informação é do sujeito da informação. Ele pega e grava, fala, tô aqui nesse momento, vou dar um murro nesse momento no senhor Araújo, e grava aqui, eu vou sair com ele. Eu não preciso mais empacotar a notícia já está na mão de todo mundo, né? Só que isso também é interessante pro camarada, porque ele vai ter uma notícia mais rápida. Antes você retardava a notícia. Né? Você até poderia até esconder a notícia, havia uma certa possibilidade. Hoje já não tem mais. Então tem esse lado bom, tem esse lado de mais facilidade. Eu preciso de uma foto. Nossa, era um terror. Agora, ontem você falou para mim, manda uma foto. Eu falei, desculpa, eu tinha esquecido. Né? Eu tinha que mandar o que aqui, uma foto? Mandar uma moto e buscar, fazer não sei o quê, ou ir um fotógrafo ir lá tirar uma foto minha. Não. Já tá na galeria, se não tiver na galeria, você já fala assim. Você faz a selfie, já tira a foto. Assim, tá bom? É mais ou menos isso? Tudo muito fácil. É muito. Então isso melhora. Então você tem esse... Porque não existe nada que não tenha dois lados, né? O bom e o ruim e o bom. Por isso nós temos o Deus e o diabo, né? Para criar essas coisas. Então a modernidade vai trazer a coisa legal, mas vai trazer vai desestabilizar alguma coisa. Você vai reformar uma igreja, vai descaracterizar, vai derrubar, vai construir outra. Sempre tem essa duidade, né? E hoje, guardadas as diferenças aí até de qualidade de transmissão e de apuração, você não precisa ser nem mais repórter para... Isso é o bom dono, também e o ruim. O dono da notícia entrega a notícia. Entrega a notícia. Ele entrega a notícia. Às vezes a pessoa vê lá repórter ou não. Tá um avião caindo. Tá um avião caindo, a pessoa vai lá, já filma, já. Eu vou até, inclusive, mudar, acho, minha profissão. Eu vou ter que pensar alguma coisa, porque repórter não tá dando mais. O cara não é repórter, mas de repente ele depara com um acidente. Não? Ele vai narrar. E tem uns que narram muito bem, viu? Pronto, às vezes até melhor que se for um camarada lá, gente lá e fazer. Tem cara que tem vai lá, aconteceu aqui o acidente, dá pra ver aqui um caminhão e tal. Tem cara que narra muito bem. Agora tem que ter cuidado, né, com as fakes, né? É uma outra questão, aí já é um outro departamento. Já a turma tá fazendo muito vídeo também, né? Ah, vídeo vídeo é o que tá tendo Até mais prioridade. eu tô no mundo do vídeo, toda semana eu gravo lá meu boletim da várzea lá e tal. Pra tudo, até como no meu caso, né? Se não fosse nas redes sociais, o que seria de mim para eu publicar, para divulgar o meu livro? Até o Araújo entrou na onda de fazer vídeo, dele mesmo se filmar e falar sobre diversos assuntos. Eu já vi. Então, até eu, que sempre fui avesso a fazer vídeo, avesso a falar, assim. Eu lembro a primeira vez que alguém tentou me entrevistar, eu dei uma bronca? Não, dei um branco, assim, deu uma pausa, que eu fiquei sem saber o que dizer, porque a luz da câmera... Qualquer câmera que ligue em você, isso já dá uma transformação, né? Do lado de lá, né? Do lado de cá. Opa, o que é isso? Não, e no nosso caso, a gente sempre teve habituado a estar do lado de lá, na zona de conforto do anonimato, né? Ninguém está te vendo. Ninguém tá te vendo. Porque o repórter de jornal, do escrito, ele sempre foi anônimo, né? Só se conhecia, né, pela assinatura e tal. Esse é o fulano, eu acompanho esse fulano. Você pouco conhecia o fulano. Quanto esse cara é tímido, eu não imaginava. Não imaginava. Ele só sabia perguntar da matéria que ele estava fora disso, ele não sabia mais nada e ficava super intimidado quando tinha que falar alguma coisa. Até isso ficava evidente até numa coletiva, né? Lembra? Coletivas que na hora de você perguntar, você ficava intimidado. Como é que eu vou fazer agora? Era a hora que a onça bebia água. Você tinha que perguntar. Tá aí, coletiva é uma coisa que não mudou tanto, né? Assim, de décadas pra cá, não mudou tanto, assim, o esquema de coletiva, né? O padrão é mesmo jeito, né? O mesmo. Eu furei um chiqueirinho, porque eles colocam a gente no chiqueirinho. Porque o repórter, ele é todo aqui, mas quando esses grandes eventos, fica tudo no chiqueirinho. Cercadinho. Cercadinho. Fica tudo no cercadinho lá. E aí, meteram nós aqui no cercadinho, aqui na UFSCar, 2010, 2011. Eu tava pelo sindicato dos metalúrgicos. Meteram nós no cercadinho, eu falei assim, vão dar o bolo em nós.
Sabe quando você sente que os camaradas não vai ter coletiva? E tinha microfone para todo lado, tudo espetadinho ali, né? E era o Lula que veio aqui na UFSCar. Na UFSCar. E o que eu fiz? Eu saí do cercadinho e eu acho que eu peguei o celular da Cida. A nossa querida Cida. Cida Vida? Cida, não, a outra Cida. A outra Cida. Esqueci o nome, a falecida, esqueci o seu sobrenome, Cida, desculpe-me. E aí fiquei fora do cercadinho, nisso o Lula chegou e já foi pro carro. Ele foi pro carro, eu corri. No que eu corri pro carro, só senti minha calça levantar. Era o guarda-costas. Aí o Lula olhou e falou, deixa ele vir. Aí eu fui. Só que eu fiz uma pergunta besta, eu estava preparado para uma pergunta besta, porque quando mudou fiz a Cida pergunta Muniz, que eu estava... Cida Muniz. Quando eu estava preparado para aquela pergunta, eu fui com aquela. Quando ele abriu a guarda, eu poderia ter falado assim, sou repórter da assessoria dos metalúrgicos, sou amigo do Bolinha, usava o nome do Bolinha, me dá uma carona até o aeroporto. Ele teria me dado a carona, eu teria tido uma entrevista e eu perdi o time, né? Aí acabei fazendo a pergunta que tinha que fazer, que era uma coisa comum e não mudou muita coisa. O grande risco da coletiva é você perder o time. Até para achar que você tem uma pergunta X e você vai conseguir fazer sozinho com ele. Como nesse caso, nem sempre você consegue fazer sozinho. Aí você deixa de fazer ali, junto com todo mundo, aí essa pergunta você não faz nem sozinho, nem com todo mundo. E isso tem que ter, é bom você ter a pergunta que você quer fazer, mais umas 2 ou 3 em reserva, né? Isso que é importante também. Porque às vezes a outra pessoa faz a pergunta que você ia fazer. Tem isso também, né? E em que momento fazer? Em que momento fazer também. Tem gente que começa perguntando coisas óbvias, e aí, como é que tá? Né? Até numa coletiva acontece isso. Tudo bem? Eu fiz uma coletiva boa participei de uma coletiva, né? E foi bem bacana ali em Itu, com o Alckmin. Eu estava bem por dentro do orçamento estadual e o orçamento estava travado, não tinha passado o orçamento, já era janeiro, fevereiro, o estado sem orçamento, Câmara brigada. Aí ele veio para agradar o pessoal das pousadas, né, das instâncias turísticas, deu uma rubrica ali de 60 milhões, foi um evento, né, aí eu perguntei para ele se não era um cheque sem fundo, né, porque, o orçamento não está aprovado e eu estou assinando nota aí. Eu participei de uma entrevista boa, né, na coletiva, mas aí tem momento, né, tem dia que você vai bem, tem dia que você não vai bem, é meio que futebol, né? Eu fiz essa não foi coletiva, eu fiz uma entrevista com o Paulo Maluf, logo que o Bom Dia começou. Então vários deputados, várias autoridades, várias pessoas passaram lá, né? Os deputados, principalmente, vai conhecer o jornal. Tá? E eu fiz de vários deles. Né? Acho que Chinaglia, os daqui da região, Âmara, etc. e tal. E o Maluf. Foi a melhor entrevista dos meus 30 anos de estrada, foi com o Maluf. E uma outra com, não vou lembrar o nome dele, um estudioso aqui da Uniso, foi professor de currículos na Uniso, morava ali na Salles, alguma coisa ali no Trujillo ali. Armando Salles de Oliveira. Uma entrevista boa também. Vladimir dos Santos. Vladimir dos Santos. Vladimir dos Santos. Também eu fiz uma entrevista bem bacana com... Quando você falou Armando Salles, é que eu também uma vez fui entrevistá-lo na casa dele, na subida ali da... Isso. Essa Armando Salles tem bastante clínicas lá, né? Ele era um educador importante, educador muito conceituado. O Cipra, o professor de língua portuguesa também, fiz uma conversa bacana com ele, eu gostei de uma conversa. E a professora de Piedade, uma doutora em geografia, esqueço o nome dela aqui também, foi algumas conversas boas. Então aí tem conversas mais simples, que não são tão boas, mas tem umas entrevistas, tanto coletiva quanto a dupla, né? Boas. Vamos para onde agora? Então eu ia só complementar que teve uma engraçada que eu participei, que foi a coletiva do prefeito Manga, que ele tinha voltado depois do afastamento. Era uma coletiva também. Uma coletiva, daí eu perguntei para ele,
Fiz uma pergunta e ele não respondeu minha pergunta. Qual era a pergunta, Lucas? Ele até elogiou a pergunta, falou assim, nossa, sua pergunta é ótima, não sei o quê, só que ele não respondeu. Que eu tinha perguntado quando que a frota de ônibus se estava na... assim, eu perguntei assim, quando que a frota de ônibus ia voltar para Sorocaba, se estava nos planos ela voltar, que tá com falta, né? Daí ele falou assim, ótima pergunta, tudo. Daí ele falou, mas não respondeu quando que ia voltar a frota. Não falou assim, eu vou responder no próximo vídeo. No próximo vídeo. Não, e depois que terminou a coletiva, ele falou pra mim, ótima pergunta, Lucas, não sei o que. Daí eu achei meio estranho, achei engraçado, mas não respondeu. Coletivas têm dessas contradições também. Às vezes elas frustram pelos que elas não trazem de expectativa, né? Não trazem de resultado legal. Aí você tem que ficar numa declaração, buscar o gancho da matéria numa declaração que nem sempre é contundente. Você não tem outra coisa porque não rendeu. Não rendeu, às vezes, por dois motivos. Às vezes, porque as perguntas não foram contundentes. Outras vezes, porque as falas foram evasivas, né? Porque esses entrevistados, eles são muito bons. Não, são. Então você faz uma pergunta eles são, X, ele responde, eles são muito bons. Eles são muito bons, eles são profissionais, né? Estão todo dia lidando com a imprensa, lidando com... Tem uma música do Tião Carreiro, um verso, uma música do Tião Carreiro, fala assim, nunca vi um deputado perder para um jornalista, não sei assim, tem até uma música que fala, eles são bem treinados. E eu sempre, nessas entrevistas coletivas, eu observei pessoas experientes. Eu cito aqui uma entrevista da qual participei no Centro Experimental Aramar. Caco Barcelos, ele já era um repórter assim, de destaque no jornalismo brasileiro, de grande destaque. Era uma referência já. Sim. E a entrevista era com o almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, que idealizou o programa nuclear da Marinha. E o domínio do ciclo do combustível, o enriquecimento de urânio pelo método da ultracentrifugação. E sempre houve uma dúvida e também um esclarecimento, ao mesmo tempo dúvida e esclarecimento. A dúvida em Aramar era de quanto era o enriquecimento. Aí falavam em 5%, podia ser no máximo 20%. E se sabia, que, pelo menos se falava, que para fazer uma bomba atômica precisava de um enriquecimento de 90%. Aí nessa entrevista, o Caco Barcelos fez a seguinte pergunta, de quanto era a capacidade para enriquecer urânio. Todo o equipamento de Aramar, mas ele fez uma pergunta de forma direta. O que está aqui pode enriquecer o urânio para produzir uma bomba? Aí a resposta do Otton foi, pode. Então está 90%. 90%, pode chegar a 90%, embora ele dissesse que, ele repetiu na época, mas essa não é a intenção do Brasil, não é a intenção, porque a Constituição proíbe, porque a Constituição só permite o uso da energia nuclear para fins pacíficos. Embora ele fizesse essa separação, esse pode dele era uma resposta com uma palavra. Uma resposta com uma palavra mudou tudo, esclareceu a capacidade efetiva da energia nuclear brasileira. E essa resposta foi manchete em todo o Brasil. Claro, com repercussão internacional. Eu lembro que foi manchete em todos os jornais, manchete do Cruzeiro do Sul, uma pergunta certeira, onde eu estava trabalhando. Uma resposta certeira. Então, aí você aprende que tem que saber fazer a pergunta para obter a resposta X. Então, isso eu aprendi naquele dia com o mestre, né, Caco Barcelos. Grande mestre, grande repórter. Assim. Felizmente no Brasil tem
outros grandes repórteres, assim, Ricardo Couto. Não, tem muita gente aí, tem muita gente grande aí. Muito boa, que eram minhas referências e referências para uma legião de repórteres daquela época, que começavam nos anos 80, 90. E a gente teve a felicidade de ter esses mestres para a gente aprender o tempo todo. E tinha aqui em Sorocaba também, mestres também. Eu entrei na época do Ulisses. Na época do Ulisses. O Ulisses que riscava meus primeiros textos. E aqui tava cheio de risco, né? Cheio de risquinho. Ele ensinava você a encadear a informação, né? Ele era... Abrir com a principal, mas... Seu Ulisses. Ficar um texto bem fechadinho. E teve um dia, isso eu guardei como aprendizado. Você sabe que cada jornal tem sua cor, sua cara, seu desenho, em cada momento, ele está mais para lá, mais para cá. E uma vez eu fiz uma matéria, não lembro o que, mas materinha normal, aí eu fiz uma materinha, começo, deveria ter, acho que, sei lá, 1 ano de jornalismo, de repórter, ou nem isso ali. Quer dizer, tinha passado um pouco no diário, né, já tinha aprendido um pouquinho no diário, estava aprendendo um pouco mais no Cruzeiro. E aí eu escrevi um texto. No outro dia, alguém passou e falou assim, seu Ulisses quer falar com você. Eu falei, fui lá, pois não, seu Ulisses. Ele falou assim, leu o jornal hoje? Leu sua matéria hoje? Eu falei, li. A primeira coisa que a gente faz é ler a matéria, né? Principalmente quando está assinada. Aquela eu acho que não era assinada. Ele falou assim, você viu que não saiu o que você escreveu, né? Eu falei, eu vi, seu Ulisses. Ele falou assim, mas não penso que você estava errado, então sua matéria estava certa. Depois você vai aprender porque algumas coisas acontecem. E eu fui embora, eu aprendi, né? Foi dado um outro caminho. Ulisses Alves de Souza. Outro mestre, do jornalismo brasileiro. Cheio de mestre. Eu também aprendi bastante com ele. Principalmente essa história de encadear a informação. Deixar de forma que ela comece e você explique por quê, onde ela se originou e por que e como chegou a esse desfecho que virou a manchete e o título da notícia. Olha, era toda uma estrutura, né? Uma estrutura, ou seja, a notícia ela também é uma construção. E ele ensinava a demonstrar isso em texto. Eu queria também entrar numa etapa da sua vida que foram viagens. Você fez viagens assim bacanas, né? Você fez viagens. Você viajou quantas assim, viagens? Pelo Brasil inteiro, pelo exterior? Como foi? Eu viajei bastante. Eu queria viajar mais, né? Não queria viajar mais. No Brasil. Um pedacinho no Paraguai, até Assunção, mais uma voltinha na Argentina, coisinha pequena. Mas viagem dentro do Brasil. Era sonho bobo, assim. Quando eu mudei para Foz do Iguaçu com 15 anos, eu saí praticamente da roça, estava no Olaria, que é a zona rural. Fui para Foz do Iguaçu 78, estava fervilhando de gente, cidade saindo de 50, 60 mil, 40 mil para 80, 100 mil em pouco tempo. Estourando a cidade. E, obviamente, as cataratas. Muito gringo. Eu vi aqueles gringos com aquelas mochilonas, assim, era tudo de alumínio, né? Vi os gringos com aquela mochilona. E eu falava, caramba, que legal, né, cara? Um dia eu quero ter uma mochila dessa, né, cara? E aí eu comecei, sempre gostei, aí fiz umas viaginhas de moto já em 87, 88, fui 2 vezes para Foz do Iguaçu, em 88, 90, 87 eu fui, depois eu fui em 98, 99, de moto, aí eu fiz uma aventura de bicicleta, umas 3, 4 para praia, fui a pé... Já andei 70 quilômetros num dia até Tapiraí, quase morri. Você andou 70 quilômetros? 70 quilômetros num dia. 65. A pé mesmo? 65, Nossa. E depois comecei a fazer viagem de mochila, que é a mais gostosa, né? É a mochilão, que né? é botar a mochila nas costas, levanta de manhã, vai saindo pedindo carona, para uma, para outra e para outra. Você desce lá, chega tardezinha no hotel, pega o hotelzinho, dorme, no outro dia levanta, põe a mochila nas costas e sai de novo. Não fica parado depois de gasolina e lombada, não. Você põe a mochila nas costas e vai andando, sempre em 2, em dupla, né? Que eu coloquei o nome de Caminhada Neco Mineiro. Dessa eu fiz 6. Fiz uma como guia, inclusive, levei um camarada para Bahia. Um dia eu quero fazer uma aventura com você, o Zeca Moreira, meu querido amigo Zeca Moreira. E botar uma mochila nas costas, eu falei, esse cara vai me dar trabalho, né, cara? Por que Neco Mineiro? Meu avô
Homenagem ao seu avô. Em 2001, eu estava em São Paulo, eu tinha vendido a minha moto, eu tinha feito minhas viagens de moto, e aí eu fui para São Paulo, morando em kitnet, acabei vendendo a minha moto. Aí chegou minhas férias em abril, eu não tinha o que fazer. Falei, o que eu vou fazer? Tô sem moto. Comprar moto não dá, alugar moto não dá, eu vou para Tocantins, eu quero conhecer o Tocantins, eu vou para Tocantins a pé. Eu vou. Aí você dorme pensando, né? Dorme um dia pensando, você tem que pensar e acreditar que vai fazer. E eu penso, eu vou fazer. Aí começa a falar pros amigos, que é pros amigos, pra você não ter como correr mais. Aí se você correr, o cara é frouxo. Falou que ia, não ia, foi porra nenhuma. Então você tem que... É que nem dinamitar pontes. Isso, você você não tem pode que ir lá. retroceder. Não pode retroceder, já fez buraco, já botou alguma banana lá. Aí, 2 amigos ficaram sabendo. 2 mais, né? Mas 2, eu vou com você. Eu falei, vai nada. E um deles acabou topando. Foi o Reinaldinho, que meu parceiro de 4, né? Você conhece? O Reinaldo Oliveira, lá do jornal. E nós botamos a mochila nas costas em Itapiraí. Fomos até Tocantins em 14 dias e eu adorei. A coisa mais gostosa que tem no mundo. A pé e carona. A pé e carona. Você sai, levanta do hotelzinho, põe umas bananas, uns pão, uns negócios na mochila, mochilona bonita. Água. E vai andando e pedindo carona. Até onde... Aí, nossa, é muito da hora. É muito... É o sofrimento, porque você tá andando cansado, 2 horas da tarde. Você fala, caramba, o que eu fui fazer na vida, né, cara? Aí já para a carona. Fica Por que eu tô alegria. aqui? Por que eu tô aqui? Aí para a carona, fica aquela alegria de novo. Aí você fica alegre, bate a papo com o cara e tal. Desceu. Anda 10, 20, 30 minutos, 1 hora. Você fala, meu Deus. Você pede carona de novo. Aí lá vem, não, vai pedindo, passou, vai pedindo. A gente pegou até manha, né, que eu fiz 7, né, fiz uma para TV Tem como guia, mas aí já é interpretação, né, televisão é uma interpretação, né, mas assim, originais mesmo eu fiz 6 originais. Tocantins e mais Aí um ou dois exemplos. Aí eu tinha muita vontade de conhecer Canudo, né? Eu realizei meu sonho em 2010. Eu fui de Sorocaba a Canudo 10 dias. Na Bahia, fui lá, cheguei, desabei. Mas foi nesse esquema lágrimas, aí? Mas você veio pra Canudo? Puxa, Canudos. Canudo me arrepia. Você chega num lugar desse, você sente Nossa, Canudo o clima da história. Que eu conheci um professor lá que falou bastante sobre Canudos. Na pousadinha, ele morava na pousada, então ele deu uma aula de Canudos. Então, Canudos existe graças mesmo. Graças ao escritor lá, o Clísio da Cunha. E Canudos fala-se dos livros, né? Eu acho que na faculdade, escola, eu fiz, pelo menos durante meu tempo de escola, eu fiz 4, 5 trabalhos sobre Canudos. Era o professor novo, eu falava, vou falar de Canudos, até porque eu estava decorado, mas eu gosto de Canudos. E esse professor, conversando com ele falou, não, os livros tratam de 20, 25 mil, 30 mil, mas é falso esse número. É para mostrar que tinha tantos do exército, da força, então tinha um contingente maior, mas não era, era 10, 12 mil. 10, 12 mil para 5 mil soldados, ou seja, era 2 por 1. Então foi o maior massacre das batalhas, das histórias brasileiras. E a turma fala Guerra de Canudo, é vendido, né, os títulos, os negócios, tudo como guerra. Ele falou, não é Guerra de Canudo, é Massacre de Canudo. Tem que mudar na história essa terminologia, né? É Massacre de Canudos. E aí fui para Assunção, né, no Paraguai, dei uma voltinha para Argentina, fomos para Santa Catarina, levei o meu amigo, o Zeca, na Bahia, tudo nessa... E aí cada um é uma história mais bonita que a outra, cada coisa que acontece no caminho, sabe? Canudos foi tão impactante que gerou 2 livros clássicos da literatura. O primeiro Sertões, é o Sertões, né? O Clísio da Cunha, que eu, particularmente, pessoalmente, na minha visão pessoal, toda visão tem que ser pessoal mesmo, mas eu considero os Sertões o maior livro da literatura brasileira. Assim, se não fosse esse livro, esse massacre teria
Ninguém entrado teria para conhecido, debaixo né? do tapete, como Exatamente. muitos massacres entraram. Exatamente. Muitos. O Brasil é uma história de massacres. Teria A sido história esquecido brasileira é uma como história de muitos outros massacres. massacres, né? Desde Graças os aos povos livros- originários, os povos indígenas, até Graças aos os escritores escravizados. e aos livros, muitas histórias vieram à tona. E hoje os periféricos também continuam assim. E essa E- história continua. E tem uma outra aventura. Infelizmente, e tem uma outra, tragicamente. tem uma outra aventura que eu gostaria de fazer, que também é um dos momentos tristes, né? Que eu gostaria de conhecer mais, eu gostaria de fazer uma aventura por lá, os Contestados, né? Lá em Contestado. Santa Catarina, Paraná, ali, onde passa uma linha de trem ali. Paraná e Santa Catarina, no Isso, oeste. no oeste. Contestados, É. né? Contestados. É. A dos Contestados A também. chamada Guerra do Guerra dos Contestado. Contestados, que também não tem nada de guerra, né? Só botam o nome de guerra, mas são ali usurparam os... O outro livro de Canudos é o do Mário Vargas Llosa, o famoso peruano. Chama A Guerra do Fim do Mundo. A Guerra do Fim do Mundo. Eu não li esse livro ainda. Eu tenho A Guerra do Fim do Mundo, mas não li. Canudos eu li, é um livro que eu preciso reler. É um livro difícil, de difícil leitura. Tem 3 partes, as 2 primeiras falam sobre a Terra. É difícil. A Terra e o clima, na geografia. E interessante de Canudos, que Canudos está na sua terceira Canudos, né? Porque tem a primeira Canudos, que foi destruída pela força, né? Pelo exército, foi a primeira Canudos. Aí levantou-se, ela se levantou, a segunda Canudos. Com sobreviventes, né? Eu acho que é um resquícios, né? Porque o massacre foi praticamente geral, né? Mas ela se reergueu e aí veio a represa, né? O açude de, eu acho que é Cocorobó, se não me falha a memória, engoliu essa Canudos. Não, acho que foi outra represa lá. Acho que foi uma usina lá. Que engoliu Canudos de novo. E agora ela é a terceira. Essa Canudos que eu fui. A terceira cidade. Você nunca pensou em escrever um livro sobre essas viagens? Eu queria fazer mais viagem. Eu acho que escrever é meio bobagem, sabe? É? Não sei, história todo mundo tem, bonita. Eu não sei se vai dar leitura, se vai... O famoso escritor Um jornalista fala isso, peço desculpas aos escribas. Val, perdoe-me. O famoso escritor estadunidense, o Jack Kerouac, ele andava assim pelos Estados Unidos, escreveu um clássico, Pé na Estrada. Pé na Estrada. E é um livro famoso que você lê assim como se com a sensação de que está na estrada também. Está viajando, né? Tem umas histórias, coisa mais linda. Quando a gente foi para o Paraguai, por exemplo, né? Porque nascem uns causos, né? Uns casos muito interessantes. Pegamos uma carona com um paraguaio, acho que era um Monza, um carro bem velho e tal. E ele se licoteava em cima do banco, assim, dirigindo, fazia pra lá e pra cá. E eu do lado, né, cara? Não vou ficar olhando pro cara, né? Eu, conversando com ele andava um pouquinho, tiene permisso? Sim, temos permisso, tal. Tiene permisso? E só aqui, né, cara? Daqui a pouco ele parou o lugar que a gente ia descer. Aí que ele olhou e falou assim: eu não tenho as pernas, mas manejo bem. Aí ele fazia que os controles, era tudo aqui na mão. E ele não tinha as pernas, era só a bunda, né, cara? Eu não tenho as pernas, mas manejo bem. Aí eu falei, caramba, o cara... só na manobra do carro, o motorista não tinha perna que deu carona na E aí manobra. foi uma surpresa pra vocês, né? Não, Você não tinha visto? Não dava pra ver? Não dava pra ver, sabia que o cara... Aí que ele parou e ele... Eu não tenho as pernas, mas manejo bem. Você falou, não vai ficar olhando pro cara. Não vou ficar olhando pro cara. Eu não tenho as pernas, mas manejo bem. Eu falei, sim, muito. Puxa vida. Outra foi aqui no meio do canavial, cortando aqui fundo, na primeira, fundo de Capivari, uma estrada de terra, aquele poeirão. Me passa uma belina. Pedi um carona, o cara não parou. Foi parar lá na frente. Aí você faz que corre, porque tá pesado, era a primeira aventura, a gente não tinha experiência, levamos peso demais. Aí chegamos na porta do carro. Falei, seu amigo, vai pra onde? Ele falou assim, vou pro inferno. Eu falei assim, cabe 2? Aí a peruinha dele
Não parava, tava cheio de gente, tava família, tava sogra. Aí nós fomos com o pé para fora, levantou a traseira lá, só que não parava o capô traseiro. Cortamos uma cana, espetamos ali, fomos segurando o pneu aqui, e musiquinha cortando, e ele já pegou meu chapéu, que essa primeira viagem eu fiz de chapéu e bigode, para lembrar o meu avô, caminhada Neco Mineiro. Aí, daqui a pouco, começou aquela conversa, falei pra você não vir, falei pra você, ele parou. No que ele parou, nós olhamos assim, era a polícia, tava na entrada, assim, perto de uma ponte. Ele falou assim, vamos lá, vamos falar com os guardas lá. Vamos. Saímos, botamos a mochila nas costas, botei a maquininha no peito, só faltou falar inglês para mostrar que era turista. Aí ele botou a mão para trás e falou assim, autoridade, eu tô dando carona para esses dois rapazes aí, tarararã. Eles estão assim, explicou que a gente tava montado na traseira do carro. O guarda falou para mim assim, para ele assim, você tá indo para onde? Não, tô indo aqui na cidadezinha aqui. Tudo bem, então passa aí, já entra na primeira rua. Aí voltando pro carro, que ele parou o carro uns 50 metros, falou assim, ainda bem que vocês vieram, que eu tô sem carta e sem os documentos. Eu tava sem a carta e sem o documento. Nós fomos o crachá para ele passar, ó. Salvo-conduto. Salvo-conduto. Andamos mais 50 metros, fomos para lá em Rio das Pedras. 50 metros. Andamos mais 50 quilômetros, fomos para lá em Rio das Pedras. Puxa, que história. Então, tem história para muitas contar histórias. no livro, tá vendo? Nossa, Cada sei. história vivida, não? Espero que você mude de ideia. Mude de ideia. Vamos ver. Porque o livro, ele registra essa história pelos próximos 1000 anos. Agora a Iá faz lá. Até A Iá eu vou- escreve, que eu não sei se eu tenho paciência mais de escrever, não. A Iá escreve isso para mim? Acho que escreve. A Iá? Infelizmente. Infelizmente, Não, mas... mas para mim vai ser bom, pô. Não. A tia Iá. Porque- A tia Não, Iá. a Você Iá- sabe escrever, você é repórter. Aí você fala assim pra Iá, ó, escreva desse jeito, eu quero assim, assim. A Iá vai lá e escreve. Ah, Viu? é? Deus Acho que ela do demora, céu, acho que, fico assustado, dependendo cara. do livro, talvez demore um dia, por exemplo, mas 2 ela dias. não vai ter esse estilo dele contar. Então, A Iá não o vai mais ter esse importante estilo. O importante é o estilo a pessoa também. mesmo escrever pra ter o estilo, É né? a história como Porque a conta e o Iá, você estilo. vai lá ler o livro, vai estar meio robotizado. Aí você vai, tipo, a pessoa percebe que é robô que escreveu. Lucas, eu já estou recebendo informação aqui de que o tempo... Nosso o tempo- esgotou. É rápido, está né? É, muito rápido. O tempo se Muito esgotou. rápido. Conversa o quando é tempo, prazerosa. não quer a- aí É. não quer o tempo não existe, é o tempo mera não existe. invenção É humana. mera invenção humana. Mera invenção humana. É. Mas tem um relógio para lembrar que... Temos um cronograma aqui para... Viu, Jesus Vicente? Então, por favor, olhe para essa câmera aqui e faça suas despedidas. Deixe suas redes sociais. Ó, Ixi, vamos- problema, Viu, Ó, a gente recebeu autorização aqui para ficar mais uns 10 minutos. Ah, é? Ah, é? Opa. Vamos ficar Então- mais 10 minutos aqui, ó. A gente Então recebeu, tá recebi bom, aqui tá ótimo. o aviso aqui. vamos- É para O você, macaco, se fosse pra o macaco você- Simão, ele falava o Guzmão, esse é Guzbão, né? viu? É para Foi bom. você, é para você recordar mais uma história dessa. Então mais tem mais alguma história. história aí? Você lembra de Jesus. mais uma história desse? Tem alguma dessa história assim você- de que você passou risco, assim, passou aperto? Você passou um perigo, isso que assim? eu ia perguntar. Você não tem medo nessa história? Você não pegou Porque, carona com alguém assim? No que Brasil profundo aí, é maravilhoso. Mas também oferece riscos. Vamos supor, você Não, não pegou não, Pode ser carona com alguém? assaltado, pode Não ser, pegou né? carona com algum motorista que era mal intencionado, alguma coisa assim? Não. Olha, o seguinte, a carona é o seguinte. Todo mundo gosta de fazer uma aventura. Fazer uma aventura é sonho de todo mundo. E poucos realizam. Por um monte de fatores. Poucas pessoas realizam as aventuras. Por coragem, por falta de companhia, por falta de tempo, por falta de dinheiro, por um N coisa. E no mundo, como todo mundo gostaria de ser um aventureiro, quando ele vê um aventureiro, uma boa parte dessas pessoas estão com o coração muito aberto, muito aberto. Eles estão muito Generoso. generosos. Aí ele também quer contar, quer falar, ele tem o bondoso por natureza, tem... se você pôr uma mochila, se eu pôr uma mochila hoje nas costas, de preferência em 2, porque sozinho não tenho assim tanta coragem, uma semana eu estou em Foz do Iguaçu. Com 20, 30 caronas e muita história, porque são pessoas que estão dispostas a ouvir, porque só claro que você não vai sair igual eu tô aqui, você vai botar uma mochila que te representa, que você está andando como aventureiro. Você não pode ser confundido com um comum que está andando na estrada, nem com um andarilho. Então, como vamos nós dois, eu e o Reinaldinho, fizemos,
com o Zeca também, bonezinho igual, camiseta, short. O cara olha porque você vai um andando aqui e o outro andando atrás. Fica distante, 10 metros, 20 metros, tem toda aquela coisa. E aí, quando ele vê se ele tiver acima de 100 e tantos por hora, ele não vai parar, não vai dar tempo. Mas dentro de 80, 90, 70, porque é a média que o pessoal anda aí, você consegue conversar um pouquinho com ele. Pedir uma carona, sabe? Você, calor, tá quente, pelo amor de Deus. Faz o nominho do pai. Tem um monte de carona que para depois que ela passou. Né? Ela passa, você vai meio na pista e fala assim, o cara passa e toca a consciência. Me deixa, você me deixou aqui. Sabe? Aí Deus fala, o cara se arrepende. Louco, né? Tem carona, pegamos carona 2 vezes com a mesma pessoa. Ah, é? Pegamos carona, um casal parou aqui. Estava indo pra Assunção. Aqui perto de Araçoiaba. Nós paramos ali, a gente caminhando, parou esse casal. Eles deixaram a gente em Tapetininga, já finalzinho de tarde. Eles falaram, nós vamos dormir aqui também, amanhã nós vamos seguir caminho. Se a gente se vê por aí, beleza. Andamos. Quem que para? Olhamos para trás do mesmo carro, já começa a dar risada. Aí se já abraça, já é amigo. Já virou amizade. Já vira amizade. Ô, brother, já. Nessa mesma carona, a gente pegou, passando aqui o Votorantim, tem aquela estação, tem aquele porto seco ali, de cimento ali, o pessoal carrega cimento ali. Naquela curva, passou um carro, a gente pediu carona, ele olhou para nós e fez assim. E continuamos andando. Andando. Passamos a curva, lá na frente um carro parado com o capô aberto. Eu falei, o cara tá lá? Não é possível. E fomos andando. Rapaz, eu até me emociono. O cara já abraça, já... É uma coisa fantástico. É um elemento de você criar amizade. Tem agora, vou mandar até um abraço para ele, depois a gente manda o vídeo. Eu vou esquecer o nome dele, não vou, doutor. Ô, doutor. Bom, lá de Januária. Temos amizade até hoje. Temos contato de Facebook. Vira e mexe, um manda um oi pro outro. Muito assim... Ele vai assistir esse vídeo aqui. Vai, vou mandar pra ele. Eu não vou lembrar. Ele vai... Perdão, doutor. Vai lembrar. Eu vou lembrar depois. Já estou imaginando um capítulo da sua história com essas descrições aí que você está fazendo. A Estrada Solidária. Bom, olha aí, tá vendo? Nada como conversar com um aqui, escriba. Ele manja de título, hein? Muito, assim, as aventuras deixam as marcas indeléveis, que fala? Indeléveis. Marcas boas. Marcas cortantes. Nessa última, na de Canudos, a única que eu tive o prazer de marcar um por um os nomes. Eu tenho esse livrinho em casa marcado. As outras nunca marquei. Eu era para ter marcado. O Cascavel. Arapoti. Descemos de uma carona. No que descemos de uma carona, um carro passou. Um Santana passou para cá. Nós entramos na padaria, tomamos uma água, um café com o camarada, nos despedimos, fotografia, tchau. O carro passou para cá. De novo, mesmo carro, olhando, olho comprido em nós. Daqui a pouco esse carro veio para cá. Daqui a pouco eu olho para trás, o carro veio vindo. Eu falei pro Renaldinho, temos carona. Como assim? Temos carona. Esse carro vai dar carona para nós. Aí ele passou bem devagarzinho, ele já parou. Aí ele não ia para lugar nenhum. Ele viu a gente passar, viu a gente chegar de carona, falou, vou dar carona para esses caras. Então ele já tem essa intenção. Ele parou, depois foi levar a gente lá num trecho longe, uns 15, 20 quilômetros. Ele parou para... Ele forçou a dar carona para nós. É interessante. Que personagem. Personagem, Cascavel. Esse eu lembro o nome até hoje. Outra história super da hora. Dois amigos, e mudaram até o nosso caminho. 2 amigos também, não vou lembrar o nome. A gente descendo num trecho de serra feio pra caramba, chovendo, num trecho que a gente ia pegar terrível aqui, sul do Paraná ali. Aí, rapaz, já passa um camarada, uma caminhonetona, deu uma carona, os caras ainda provocou o outro, não sei o que, esses caras aí, tá.
andar. E daqui nós ali. Começamos a descer a serra, descer a serra, descer a serra, descer a serra. Um carro quebrado. O cara trocando pneu. Eu falei, tomara, não torcer para que eles não tirem, não arrumem o pneu até a gente chegar. Vamos apressar o passo, apressamos o passo, apressamos o passo, apressamos o passo. E já os caras que não deram carona para nós. Aí os dois conversando na aula, ó, você não quis dar carona? Os caras jogaram praga, ó, furou o pneu. E agora? O que você vai falar para ele agora? E agora? Chegamos já, a gente tem uma boa conversa, né? Ô, pararararará, chegamos para arrumar aí. Os camaradas iam para Campina da Lagoa, mudaram até o nosso roteiro, não deixaram a gente pegar hotel. Ele mexia com construir a casa, tinha uma casa já quase construída, jogou um colchão lá, jantamos na casa do camarada, fizemos uma amizade. Então a carona é muito Imprevisível. imprevisível E como ela acontece. como ela acontece. E sempre acontece com um sabor legal, é muito... Achei impressionante esse cara aí, que ele ficou dando essas voltas só com a intenção mesmo da carona, né? carona. Ele queria chamar realmente a atenção Pra de vocês. conhecer nós. Nossa, que... Tem um escritor russo chamado Máximo Gorky. Ele era um andarilho na Rússia. Andou muito a pé. E usava carona também. E ele fez com essas histórias que acontecem para quem anda a pé ou de carona, ele fez contos maravilhosos. Porque o que você acaba de contar aí é um conto, são roteiros e contos. Né? E toda sexta-feira, né? Nós temos o Trio Cea. Toda sexta-feira a gente sai caminhar. Pega o carro, vai para uma beira de Canavial, Itu, Porto Feliz, vai para a Serra do São Francisco, para o carro, anda 2, 3 horas e vem para casa. Isso é quase que toda sexta-feira à tarde a gente faz isso. Você e Leva quem? eu, o Zeca, Qual o sobrenome do Zeca? É José da Silva Moreira. Zeca Moreira. Zeca Moreira. E aí, antes da pandemia a gente começou a fazer isso, aí veio a pandemia, se fortaleceu, só que o João, né, o João Ataíde, que a gente chama de Joanito, o Joanito quase não pode ir, porque como eu trabalho no fim de semana, a caminhada ficou para sexta-feira, né? Então geralmente vai agora eu, o Zeca, às vezes vai um outro menino lá, tô ruim de nome, né? O Igor, né? Vai às vezes o Padre Evandro, o Hudson, muda um pouco, mas sempre eu e o Zeca. Ou seja, não podendo fazer aquelas viagens mais longas, né? Você faz ainda viagens curtas. E se você quer fazer uma viagem longa, quer ir para Argentina, quer ir para onde você quer ir de mochila nas costas, só me chamar que eu sou seu guia, viu? Pode ficar tranquilo que eu sou seu guia. Você chega lá. Jesus. Cansadinho, mas chega. Tem que ter espírito. Jesus, esse lugar que você foi, qual que você gostou mais, assim, que você falou assim, nossa, esse lugar é foda? Cara, todo lugar diferente pra mim me encanta, sabe? Eu tive o prazer de viajar com o São Bento aí de 17, 16 a 19, o Brasil inteiro. Então tem uma cidade, claro, que você acaba gostando bastante, né? Aí já é um outro tipo de viagem, né? Pelo clube, né? Ônibus, avião, qualquer coisa. Viajar pra mim, pelo amor de Deus, de qualquer jeito, cara. De qualquer jeito. Pode ser montado no Jabuti, viajar. Então, e toda cidade que eu chego, eu gosto, sabe? Eu gosto da praça, eu gosto da igreja, eu gosto das pessoas. Se eu for no Rio Grande do Sul, eu não vou voltar sem tomar um chimarrão. Se eu for para Minas, eu não vou deixar de tomar uma cachaça. Você acha que esse tipo de viagem também vale para aquela pessoa que está estressada? Nossa, sociedade moderna, Você tá doido. muita gente com muito estresse. Não, muita gente... você tá doido. Se você pegar uma mochila, botar uma... Primeiro que já tira o estresse no cansaço. Já sai, se prepara, porque cansa. Às vezes você anda... A gente tava cortando a Caatinga entre... Acho que era uma cidade chamada Pilar a Uauá. Uauá é onde o exército fez a primeira parada para atacar Canudos. O exército ficou primeiro taxiado, né? Baseado, não falo em baseado, ficou baseado em Uauá para depois atacar Canudos. Naquele trecho ali, tem um trecho de Caatinga, eu e o Reinaldinho na quarta caminhada, né, com o Mineiro, que foi para Canudos. Cara,
2 horas da tarde, 3 da tarde, sol rachando. Você não vê nada, só ouve de vez em quando uns bodinhos batendo sino no meio da caatinga. Os bodinhos, lim, 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 lim. Aí, nada mais. Acabou a água. Aí passou um carro, nós apelamos para a água, viramos o cantil. A mulher não queria parar com medo. Ou não, acho que o cara não queria parar com medo, porque ele vinha muito para São Paulo, ele sabia muito das histórias mais violentas daqui. Ele fazia compra aqui no Brás. E aí eu acho que ele falou, não vou parar. Ela falou, não, para, eles estão sem água. Aí paramos. Quer dizer, são alguns pedaços de história. Tenho muita vontade de conhecer o lugar lá chamado Raso da Catarina, lá no norte da Bahia, onde o Lampião se abrigava com os cangaceiros. Raso da Catarina. Raso da Catarina. Tem um lugar que eu queria muito conhecer também, Ilhéus. Ilhéus. Uma cidade histórica também. Bahia é uma maravilha. Eu sou paranaense, né? Sou nascido no Paraná, mas sempre gostei de algumas outras coisas. Mas, se eu não fosse paranaense, eu queria ser mineiro. Mas depois eu comecei a conhecer a Bahia, agora já fiquei em dúvida se eu quero ser mineiro, se eu queria ser baiano, porque eu gosto demais da Bahia. Eu tenho assim uma relação com muito amigos baianos, né? Eu gosto da Bahia. Mas você é brasileiro, que é ótimo. Eu gosto de todos nós os lugares. somos brasileiros. Eu tenho uma amiga, né, que ela quer viajar para fora, para Paris, para Londres. Eu falei para ela, viu, tente conhecer primeiro o Brasil, porque o Brasil é muito grande, tem muito belo, assim, muitas história. maravilhas aqui, muita história. Então conheça primeiro o Brasil, depois que conhecer o Brasil, daí você vai para fora. Eu queria conhecer um pouquinho fora, mas eu também Assim, queria conhecer mais o Brasil. Eu, infelizmente, não posso, né, viajar. Se eu pudesse, se alguém quiser me contratar para ser um andarilho, para medir o Brasil por passo, pode me contratar, que eu meço o Brasil por passo. Porque, imagina, vou medir o Brasil, quantos passos tem. Eu gosto de aventura. Tem um cara que chegou a dizer que o viajante sensato viaja ao redor do seu quarto. Xavier de Montespan. É famosa essa frase. Uma provocação. Eu vou. Não pode ir para outro lugar, mas pelo menos dentro do quarto tem que viajar. Uma forma de viagem é a literatura, né? O Araújo viaja através dos livros. Você viaja no tempo, além do espaço geográfico, viaja no tempo. E na alma humana também. Você vai na alma, no âmago da alma humana. Então, por exemplo, se eu ler um Guerra e Paz do Tolstói, eu estou viajando para a Rússia do século XIX. A sensação que dá é de viagem mesmo. Porque você constrói cenários, né? E constrói. Você vai construindo na sua cabeça. Não, e tem uns cenários que são assustadores, né? Vidas Secas, o cenário que o cara constrói ali Não, você se sente ali. Nossa senhora. Cachorro-baleiro. Eu li recentemente Batalha das Ardenas, eu me transportei na Bélgica de 44 e 45. Como que era a Bélgica daquela época, como que estava lá tudo destruído, tudo. Então me transportei para aquele momento. Então é impressionante, assim, tem essas viagens literárias. Fale isso, eu estou lendo um livro impressionante agora. Memórias do Esquecimento, olha que título. Do Flávio Tavares. Ele leva a gente se sente, tem a sensação de estar no Brasil da década de 60, 69, 68. É punk, é sombrio. É sombrio mesmo. Olha, então, por favor, agora, suas despedidas na câmera ali. Agradecer meu querido Carlos Araújo, Araca, né? 30 e tantos anos de amizade. Lucas, que sabia da existência dele há um bom tempo e eu não reconhecia aqui, já viu acho que 1, 2 vezes o máximo. E agradecer você que está assistindo, que vai assistir depois, que vai ver alguns cortes por aí. Obrigado pela atenção. Guzmão, né, na operação, não podemos esquecer do nosso comandante. E dizer que foi uma alegria falar de aventura, falar de algumas coisas, falar de algumas bobagens, né? É o que é a aventura de viver, que é o título que eu dei. Viver é uma aventura, né? Então, Jesus, acho que a primeira vez que eu vi você foi no lançamento do Portal Porquê, né? Então foi lá no Bar Depois, foi em 2022, né? Onde eu estou hoje fazendo várzea, acompanhe lá. Jesus. Jesus está na várzea. Eu cheguei lá e perguntei, onde está Jesus? Ali o Jesus. Então eu fui lá falar com Jesus. Bom, queria agradecer o Jesus aqui pela presença, agradecer aqui a equipe do Estúdio 48, agradecer a toda a nossa audiência e lembrar as pessoas aí
que acompanharam, a seguir nossas redes sociais. Siga minha rede social, é Lucas Lorde no Instagram e O Sofredor no TikTok e no YouTube. Siga aqui o Carlos Araújo também, escritor _ Carlos Araújo no Instagram. Siga as redes sociais dele. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa Pense Comigo. Valeu, pessoal. No Instagram e também no YouTube, @escritor Araújo. Fica aqui o meu agradecimento. Acredito que vocês gostaram muito também das histórias do Jesus Vicente. É um cara muito legal, como eu disse, é um amigo irmão da gente e que veio abrilhantar aqui o programa Pense Comigo, e com certeza a gente teve 1 hora e pouco aqui de um bate-papo muito bacana, muito legal. E porque esse programa é feito para você, que é a razão e o sentido desta conversa semanal. Espero que você esteja com a gente semana que vem e até lá. Contamos com a sua presença novamente aqui. Obrigado. Valeu, até a próxima.